Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula bônus. Eu sou a professora Ana e hoje a gente vai conversar sobre o perigo que é a desidratação em indivíduos senescentes, a desidratação nos idosos. Então, inicialmente, do que se trata o equilíbrio térmico? Por que a gente desidrata? Muito está relacionado com a questão do calor que nosso corpo é capaz de reter ou dissipar. Nosso corpo, quando a gente fala em equilíbrio térmico, a gente está falando principalmente sobre a homeostase. O nosso corpo, idealmente, ele preza em manter a nossa temperatura corporal em 37 graus, permitindo aí uma pequena variação de 36 a 38 graus. E aí o que acontece? Para o nosso corpo atingir esse equilíbrio térmico, é necessário que alguns mecanismos trabalhem de forma integrada. Então vamos lá. E aí o que acontece, pessoal? Com a senescência, a gente passa a ter um comprometimento da saúde geral que favorece a desidratação. Por quê? Primeiramente, esses mecanismos integrados de termorregulação, eles podem se apresentar comprometidos. Também o idoso ele tem menor eficiência na absorção de água pelo organismo. Segundo, com o passar dos anos, a gente observa uma diminuição na função renal. E também os idosos eles possuem menor percepção de sede. Alguns fatores ambientais podem agravar, então, essas condições que favorecem a desidratação. Como, por exemplo, exposição a temperaturas elevadas. Por quê? Quando está muito calor, você tem o aumento da perda de fluidos por meio da transpiração. Você pode ter algumas patologias, como por exemplo, que favoreçam condições clínicas como vômito, diarreia, distúrbios metabólicos, doença renal e diabetes. O idoso ele pode ter limitações no movimento, ou seja, para ele é muito difícil levantar de uma cama, de um sofá e ir até uma geladeira pegar água, por exemplo. E também alguns idosos fazem uso concomitante de medicamentos diuréticos que aumentam a micção, ou seja, fazem muito mais xixi. E todas essas situações, elas aumentam o risco de estresse térmico induzido por calor. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! O estresse térmico induzido pelo calor e pela desidratação, ele é caracterizado pela elevação significativa da temperatura corporal de 40 graus para mais, e aí a gente observa uma perda significativa de água corporal, somada à dificuldade do corpo dissipar o calor. Nosso corpo, ele consegue dissipar, ou seja, jogar fora aquele calor adicional. Mas quando a gente está enfrentando uma situação de calor contínuo e constante em temperaturas elevadas, pode ser que esse mecanismo de dissipação comece a não dar mais conta. E aí, para o meu aluno idoso, o que eu falo para ele? Quais são os cuidados para ele não ter um episódio de estresse térmico induzido pelo calor? Pessoal, muito cuidado onde você vai realizar essa aula. Fatores como a temperatura externa, a umidade podem influenciar e muito nesse quadro de desidratação e estresse térmico induzido por calor. A vestimenta e a hidratação. Sempre oriente seu aluno em temperaturas elevadas a usar roupas frescas com tecidos respiráveis que favoreçam a dissipação do calor corporal. E a hidratação. Idosos, como eu falei para vocês, têm uma menor percepção de sede. Então, sempre oriente a andar com uma garrafinha, tomar um pouquinho de água a cada X período de tempo. Idosos, dificilmente você vai ver pegar uma garrafinha e tomar um golão e acabar com a água. Mas vai de pouquinho em pouquinho. O importante é manter sempre o corpo hidratado. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima. Esse vídeo
é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.